Olá, olá, boa noite. 19 horas em Curitiba. Olá, boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. 19h01 em Curitiba. Vamos fazer hoje mais uma live da série Conheça Nossos Executivos da MEG. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, o pessoal está entrando. Ouvindo perfeitamente, Henrique, obrigado, beleza. Vamos aguardar um pouquinho mais. Hoje a gente tem uma convidada bem interessante e o papo vai ser sobre desenvolvimento humano, né? Então vamos esperar. A Juliana já está chegando. Oi, Juliana, você tem que pedir para, na hora que você estiver pronta aí, peça para entrar na conversa comigo, eu dou um aceite aqui. É. 19h03. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho. Agora sim. Vamos chamar a nossa convidada. Daqui a pouco a Juliana deve estar chegando. Aí está. Oi, Boa noite, Juliana, tudo bem? tudo bom? Boa noite, você, Paulo? Tudo bem. Obrigado por hoje estar aqui, pelo seu tempo. Obrigada a você pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui com a gente. Vamos esperar mais um pouquinho, tem algumas pessoas entrando, mas só para ir adiantando, hoje é mais uma série, mais uma live da nossa série Conheça os Executivos da MEG. MEG, para quem não sabe, para quem está entrando hoje, é o Marketplace de Executivos Gig ou Executivos Temporários. Está se falando muito hoje nesse novo tipo de contratação. E a MEG é uma plataforma que une essas duas pontas, né? Executivos que querem testar um modelo novo de contratação, que é o conhecido como as a service, ou temporário, ou por job, interim management. E a MEG faz essa ponte entre empresas que querem contratar nesse modelo, oferecendo executivos. E uma dessas executivas, né? E uma dessas executivas hoje está aqui com a gente, que é a Juliana, e a gente vai bater um papo sobre desenvolvimento humano. Não é isso, Juliana? Então, eu vou Isso pedir para mesmo. você se apresentar e depois a gente começa a nossa conversa. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Juliana, eu sou especialista em psicologia positiva, eu tenho uma experiência aí em empresas de grande, médio e pequeno porte. A minha carreira profissional, nos últimos 17 anos, foi numa empresa muito boa, foi a minha escola, na verdade, né, que foi o Boticário. Né? Lá no Boticário eu trabalhei, então, por 17 anos e eu trabalhava na área de seleção de franqueados. Né? Então, o meu trabalho era muito próximo dos franqueados, uma vez que, assim, eu precisava me envolver bastante com as empresas e a realidade desses franqueados, né? Para conhecer bem a operação e conseguir fazer um processo de seleção e também de desenvolvimento para preparar esses franqueados, né? Para tocar o negócio, né? Para tocar toda a operação. Né? Depois desses franqueados, eu também assumi o processo sucessório, então, quando a gente começa a falar de filhos desses franqueados, né, para preparar, fazer né, a seleção e também para preparar eles para assumirem, né, a gestão aí do negócio. Né? E essa vivência, né, que eu tive, ela me levou muito para próximo, né, dessas empresas, né, de pequeno e médio porte, empresas familiares, né, Uhum. e
traz assim uma bagagem para mim, que aí quando eu saí do Boticário, o que aconteceu? Então, contando um pouco da minha, né, carreira e como que tudo onde eu cheguei, como eu cheguei até aqui, né? Sim. Quando eu saí do Boticário, então eu tinha dois desejos, né, Paulo? Um era não ser mais CLT. E o outro é continuar trabalhando com esse público, né? Então, eu tenho um desejo muito grande de poder contribuir, né, para que esses empresários possam, de alguma forma, ter uma prosperidade no seu negócio e também, né, usando, sim, aí o desenvolvimento humano para que ele atinja esses resultados, né? E daí, nesse tempo que eu tirei para mim, eu fui fazer aí, tirei algumas certificações de coach, de ferramenta de análise de perfil comportamental, Aham. e, e fiz uma especialização em psicologia positiva, né? Então, assim, não sei se todo mundo sabe, um assunto novo aí no mundo. A psicologia positiva, ela é a ciência que trata o bem-estar e a autorrealização, Vamos né? explorar Então, isso um pouquinho mais para frente. Mas antes eu queria tocar vamos. num ponto que você comentou agora, É, que você falou assim, não tinha mais vontade de ser CLT, né? Eu até faço um comentário sobre isso, que uma das pessoas que ajudou bastante a gente na MEG, que é a Renata Berkowitz, aqui de Curitiba também, ela eu fala que conheço. há vida além da CLT, né? Então, isso é uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Como é que foi esse teu momento de virada de chave, né? Porque todo Uhum. mundo, ou quase a maioria dos executivos e executivas que estão na MEG, tem mais ou menos o perfil que você falou. Muita experiência de 15, 20 anos, até mais, em grandes empresas, mas chega um momento que ele percebe que há vida inteligente depois, além da CLT. Mas como é que foi essa transição para você e como é que você conseguiu virar essa chave, Juliana? Tá. Assim, trabalhar em empresa e ser CLT tem muito benefício, né? A gente tem a segurança, tem um conforto, tem uma situação que é cômoda, né? A segurança de você saber que, né, todo mês você vai ter, né, a sua renda, né, ali, garantida, você consegue contar com isso, né? Claro. Então, quando você faz essa mudança, primeiro assim, eu acho que você precisa muito ter um momento de autoconhecimento, né, para saber o que você vai fazer, como você vai lidar com toda essa nova situação, né? Então, precisa assim de uma coragem para você botar esse pé, né, fora desse mundo, né? E daí, quando a gente põe o pé, levanta um pouco a cabeça, você começa a perceber quanta oportunidade tem, né? Como tem possibilidades, né? Além do CLT, né? Então, eu entendo assim, é muito importante ter o autoconhecimento, saber, né? Porque assim você vai dar um novo norte na sua carreira. É o momento de você poder escolher, era o que eu falava, agora eu vou escolher, né? Mas para você escolher, você precisa se conhecer e saber onde você quer entrar e fazer, né? Provavelmente, sim, as pessoas acho que quando começam a ter essa nova visão, talvez tenha a ver um pouco com a idade, com a maturidade, com experiências, né? Então você começa a pensar diferente, porque você começa a pensar em qualidade de vida, em ter flexibilidade de horário, em Uhum. conseguir, acho que, ter uma vida pessoal e profissional um pouco mais equilibrada, né? Os Então isso valores faz vão tudo você se mudando um empurrar. pouquinho, né? Hã? Os valores vão mudando um pouquinho, né? E a gente vai Sim, se adequando a isso, é mais ou menos por aí. sim, é isso mesmo. Agora, me fala uma coisa também, outro ponto interessante que você tocou, a gente tem conversas aqui com executivos financeiros, executivas de marketing, executivos comerciais, etc. E você falando de desenvolvimento humano, a gente fala bastante de que finanças é importante, marketing é importante, comercial é importante, RH é importante, logística é importante, mas Sim, se você não tiver as pessoas certas nessas cadeiras, vai ficar difícil. sem Explica dúvida. para a gente um pouco mais o que é o desenvolvimento humano, e aí, se você quiser já entrar na psicologia positiva, como Tá. é que você ajuda as empresas nessas áreas a conseguir ter um desenvolvimento melhor e ter certeza que está trabalhando com as pessoas, que é um dos principais assets das empresas hoje, não é? Tá. Então, assim, o desenvolvimento humano ele é um pouquinho diferente do RH, né? Então, assim, as empresas elas vão ter o RH e lá tem toda a parte processual de RH, de contratação, demissão, tem também o treinamento, né? Mas o treinamento ele é muito voltado para
a cadeira, para as competências do cargo, para o que a empresa quer, né? Então, ele é um pouco mais fechado. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu estou falando do indivíduo, né? Então, independente de onde ele vá, para qual empresa ele vá, né? O desenvolvimento humano ele vai proporcionar para aquele indivíduo, né, um ambiente, uma estrutura, né, emocional, psicológica, enfim, que ele vá, né, para onde ele for, ele vai fazer sucesso, ele vai se sentir bem, ele vai ter uma autorrealização, né? Então, essa acho que é um pouco dessa diferença do pensar, né? Legal. E aí que entra, como você falou, né? Então, e a psicologia positiva com tudo isso, né? Um dos braços da psicologia positiva é dentro das empresas, né? Então, uma forma de atuação da psicologia positiva é dentro do meio corporativo, né? E dentro do meio corporativo, ele acontece por intermédio de uma liderança positiva, né? Então, o meu trabalho é com essas lideranças. Então, é trazer conhecimento e desenvolvimento para esses líderes, para que eles consigam, então, proporcionar num ambiente dele de trabalho, né, essa relação, né, que vai trazer altos benefícios aí. Muito legal. E como é que você... muitas perguntas que surgem para a gente nessas lives da Meg claro que essa experiência a gente traz, ou a maioria dos executivos ou executivas trazem das grandes empresas, mas como é que você adequa isso para uma pequena, média empresa? Porque muitas vezes a preocupação do empresário é a verba, ou se isso funciona para pequena, para média empresa. Você pode trazer alguns exemplos, ou como isso funciona ou se adapta bem para as empresas menores? Sim. Então, assim, na verdade, Paula, independente do tamanho da empresa, a gente está falando de comportamento, né? Uhum. E se você parar para pensar em custo, investimento, eu estou falando de tirar líderes, lógico, tem a hora, né, de trabalho desse líder que ele vai acabar, né, se dedicando a uma outra tarefa, mas o investimento ele é muito baixo, porque a gente está falando muito assim, de comportamento, né, e estruturação de processos de gestão, né, e que vai trazer resultados que são comprovados, né? Então, não existe investimento alto se você não botar no outro prato o retorno que esse investimento vai trazer, não é, Juliana? E se a gente pensar no retorno, que é comprovado, porque assim, tudo que eu vou falar aqui sobre a liderança positiva, que é um desdobramento da psicologia positiva, ele está dentro da ciência, né? Então, assim, tudo que a gente vai propor de intervenção, ele está comprovado, foi pesquisado, foi testado, foi comprovado e foi publicado em artigos e revistas científicas. Né? Então, assim, isso traz muita tranquilidade e, para mim, né, para trabalhar com isso, né, traz muita tranquilidade em propor, né, ações, tendo a certeza de que retorno vai ter, né, que o resultado realmente vai acontecer. Então, sem dúvida, o resultado em relação ao investimento é desproporcional. Sim. Agora, quando você fala de liderança positiva, né, a gente sabe que muitas vezes o chefe, o proprietário, o dono, ele quer moldar o negócio do jeito dele, das características dele, porque a empresa vem funcionando assim há décadas ou há gerações. Mas a gente não está falando só de substituição, né? A gente está falando de acomodar os estilos de liderança e de liderados e mapear isso e entender um pouco mais como é que você pode alavancar a performance através disso. É mais ou menos isso? Porque assim, realmente foi como você falou, a cultura é muito forte dentro das empresas, né? Vários motivos. Eu sempre fiz assim, sempre tive resultado. Ou eu tenho uma referência de um exemplo que dá resultado e eu vou seguir esse exemplo, né? Então, o trabalho é mostrar que existe uma outra forma de fazer, né? E que talvez ela vai gerar, talvez não, com certeza ela vai gerar o benefício para o próprio líder também. Porque a gente está falando de propor um ambiente saudável, onde toda a cadeia, né, então todas as pessoas que fazem parte, né, vão se beneficiar. Né? Então, não é fácil mesmo, porque a gente está falando realmente de cultura, e uma das etapas, né, do processo de implementação é conhecer cultura, é entender da onde vem essa vontade, por que vem essa vontade, porque assim, as mudanças elas podem acontecer de duas formas, né? Ou ela pode vir de baixo, algum líder
levantar a mão e começar, eu vou fazer diferente, né? E ali, a partir dele, ele começar a trabalhar por conta e contaminar, talvez, o pessoal em volta, né? Os pares dele, ou que é, quando isso acontece top-down, é uma coisa que vem com uma força diferente, né? Então, assim, Claro. se o empresário vem chamar e vem contratar o nosso trabalho, ele é o primeiro que vai ter que entrar nessa dança de querer, né, mostrar essa vontade, né? Porque é dele para baixo que as coisas vão mudar, né? Ele vai ser a referência, o exemplo, né? E quais são os primeiros sintomas ou sinais, Juliana, de que uma empresa deveria começar a pensar nisso, de psicologia positiva e de desenvolvimento humano de fato? Porque muito se fala das pessoas na empresa, que nós cuidamos das pessoas. Você vê as empresas um pouco mais estruturadas, que têm visão, missão e objetivo, elas sempre falam das pessoas, não só que elas atendem como clientes, mas as pessoas internas, que são os colaboradores. Mas, de fato, quais são os primeiros sinais ou as primeiras dicas que você pode dar para os empresários que possam estar nos assistindo hoje? Tá. Assim, foi como você falou, a consciência de falar a importância dos colaboradores, isso está na fala de todos, né? Sim. Mas o dia a dia é feroz, né? O dia a dia faz, né, com que esse empresário, que é o cara que está no marketing, é o cara que está no financeiro, é o cara que cuida do estoque, é o mesmo que fala com o fornecedor, enfim, é uma vida que ele tem várias funções, né? E o operacional tira ele também, rouba todo o tempo dele ter uma visão um pouco mais cuidadosa, estratégica sobre os seus colaboradores, né? Perfeito. Quando ele começar a perceber, né, que, por exemplo, o número de atestados está muito alto, que o nível de produtividade vem caindo, que existe sim uma insatisfação em algumas empresas, dependendo, né, do porte, uma pesquisa de clima, quando for rodada, ela vai começar a trazer alguns sinais, né, na pesquisa de clima. É, tem uma história do atestado, só para ilustrar, né? É, teve uma empresa que foi feita uma intervenção, né? Era uma empresa de varejo de médio porte, tinham 60 funcionários na empresa. E eles estavam com um problema muito grave de afastamento, atestados, né? E tanto é que na época do diagnóstico, a visão do ponto, do livro ponto, porque lá era assim, cartão ponto, né? Então, batia o ponto naquele cartão e atrás, quando você faltava, a orientação lá do RH era que grampeasse um atestado atrás, né? Então, depois do dia 20, do todo mês, era assim absurdo o número de atestados que estavam grampeados, assim, mais de 50%, era no mínimo 50% dos colaboradores tinham pelo menos um atestado grampeado. Aham. Né? Então, isso, né, um mega de um alerta, na verdade, estava escrachado ali um problema, né? O nível de produtividade numa área específica lá, que era de pós-venda e atendimento, eles estavam assim, era uma coisa meia boca, assim, meio razoável os resultados, né? E foi implementado, né, foram implementadas as ações, né, com essas lideranças, né, foi criada uma agenda, né, de ações. Uhum. E passado na verdade, passado 3 meses, que foi quando a gente volta para fazer a reavaliação, 70% já tinha acontecido 70% de queda no número de atestados entregues naquela área. O indicador de produtividade dela já tinha subido 10%. Né? Então, assim, e foram intervenções super simples, né? A gente está falando de conduta, de comportamento, né? Então, assim, com investimento, né? Quase nada, né? Muito O Henrique pouco, fez né? uma pergunta aqui que eu acho que é bem relevante. Quer dizer, alto turnover, ou se as pessoas não param na empresa, é um Totalmente. sinal do clima ruim? Totalmente, totalmente. É um indicador também. O alto turnover está dizendo, então, né? Não estou satisfeito com o que você está me oferecendo e, às vezes, por um valor irrisório de diferença, né, numa outra empresa né, de salário, algum benefício um pouco melhor, já é mais do que suficiente para sair. Às vezes, até nem isso. Às vezes, o cara está saindo trocando 6 por meia dúzia e até menos, né? Porque é quem está procurando qualidade, um pouco, né? Ter um ambiente de trabalho melhor, né? Também é um super indicador. Legal, verdade. Isso me fez lembrar também um outro dado que na MEG a gente usa bastante isso, né? Para entender por que talvez as carreiras temporárias ou as a service, como se diz por aí,
elas têm tudo para decolar. Tem um dado que assusta a gente, acho que você também conhece bem, Juliana, que é hoje em torno de 85% das pessoas que estão trabalhando nas empresas, pequenas, médias ou grandes, não importa, eles estão insatisfeitos, né? Insatisfeitos pela carreira, insatisfeitos por causa do chefe, ou por causa da cultura da empresa, ou por causa do salário. Os motivos são vários, mas é um número muito alto, não é? Assustador, né? E isso tem consequência direta na saúde, né? Na saúde física, né? Mental, né? Psicológica. A gente vê, então, assim, esse ano, mesmo que não tivesse a pandemia, né? Mas esse ano seria o ano, então, que a gente, que seria fechado até pela OMS, a depressão como a causa número 1 de impossibilidade das pessoas trabalharem, né? E isso acontece, né? Dentro das empresas, né? Se você olhar o número de pessoas em tratamento, né, dentro das empresas, isso está totalmente ligado a esse, né, essa insatisfação das pessoas não conseguirem perceber dentro do trabalho sentido, né? Então, assim, o propósito da empresa talvez não está conversando com o propósito individual, ela está fazendo uma tarefa que ela não está engajada, então ela não percebe sentido naquilo, sabe? Então, assim, é como se não conversasse, e isso tudo causa, né, toda essa insatisfação imensa e que acaba, né, tendo uma consequência aí na saúde, né? Interessante, interessante. E assim, né, a gente, quer dizer, então quando você começa um trabalho desse tipo em alguma empresa, o primeiro passo é fazer um diagnóstico, é isso? Isso. Como é que você faz esse diagnóstico? Você faz uma pesquisa com funcionários, ou é uma Também. pesquisa entrevista, uma pesquisa fechada? Dá um pouco mais de detalhe para a gente como é que funciona isso. Tá. Então, assim, primeiro, então, é o contato, é fazer uma conversa com o proprietário, com o empresário, para entender, então, aquela parte da cultura, né, qual é o objetivo dele, quais são as dores, né, que ele tem nessa empresa, conversar com os outros cargos de gestão e liderança, né, a forma de escutar, né, também as equipes que tem que ser, né, precisa ser escutado, pode ser por uma pesquisa de clima, pode ser, dependendo da estrutura da empresa, né, entrevistas assim com focais em áreas, ou enfim, por uma parte meio que por amostragem, né, apesar que eu não gosto da amostragem, o ideal é fazer uma pesquisa de clima e escutar todos, né? E, então, essa é a primeira parte, pego indicadores de resultado também para entender como que essa realidade de resultado, como que hoje ela funciona, né? Conhecer também como que é trabalhado, como que é falado de resultado, como que é apresentado o resultado, como que é cobrado o resultado, né? Tudo isso faz parte do diagnóstico. Com o diagnóstico na mão, a gente vai para a proposta, então, de trabalho. Existem, né, eu trabalho com 3 frentes, né? A primeira é fazer, então, um trabalho de coaching com o empresário, com os cargos de gestão e liderança. A segunda é implementar a agenda do líder positivo, né? Então, essa agenda é uma agenda que eu criei, né? Então, ela é fruto da minha especialização, né? Então, eu implemento essa agenda, né? Onde ela tem, né, uma série de ações, uma um pouco mais complexas, outras bem simples, né? Aí tem o momento de implementar, aí também palestra. Eu gosto também de fazer uma palestra para os cargos de gestão, para poder explicar, sensibilizar, envolver eles nesse assunto, né? Então, na verdade, você tem que fazer, vamos dizer assim, alinhar ambas as partes, né? O lado da gestão ou do proprietário e os colaboradores também, né? Porque se um dos dois lados não tiver afim, a coisa não vai andar, né, Juliana? Todo mundo vai entrar no jogo, né? Isso. Então, cada qual tem a sua parcela aí de responsabilidade, né? E é importante todos estarem olhando para o mesmo foco, o mesmo objetivo, né? E sabendo como que a banda vai tocar, qual vai ser o desenrolar aí, né? Eu acho que a comunicação é muito importante nesse momento, porque todos né, estarem sabendo o que vai acontecer e como vai acontecer é essencial para o envolvimento deles, né? Tem uma outra pergunta interessante aqui, Juliana, que surgiu, que é o seguinte. Em média, né? Claro que cada empresa tem um tamanho diferente de colaboradores ou tamanho da operação, mas em média, quanto tempo demora essa etapa do diagnóstico até você entrar nas fases seguintes? Tá. Depende do tamanho da empresa, né? Mas assim, em média, a gente está falando aí de essa parte de pesquisa e de diagnóstico, 15 dias, a gente tem experiências de 15 dias, né?
A implementação também, ela vai de 1 mês a 3 meses. Então, implementa, e aí tem um momento que a gente, isso também vai né, de cada caso, mas o monitorar. O monitoramento é muito importante porque a gente está falando de condutas, né? Então, é comportamento, é implementar uma rotina de gestão, né? Então, é necessário reunião, é necessário, né? Tem uma série de coisas que precisa fazer. O monitoramento, ele acontece justamente para garantir que isso aconteça e que se torne realmente um hábito, que isso seja internalizado, né, pelos líderes, né, o jeito de ser da empresa, né. Então, esse monitoramento ele é importante porque se deixar de ter o comportamento que é proposto, os resultados não vão acontecer. Então, assim, né, velhos comportamentos, velhos resultados, né? Então, ele vai se permanecer enquanto estiver acontecendo, né, as ações, as implementações, as intervenções, né? Então, por isso que é muito importante se monitorar. Mas ele acontece isso, uns 3 meses até tornar um hábito, a gente vê que internalizou, aí você consegue ir soltando, né? A gente vai soltando e vendo como que acontece. Tem empresas, né, que fazem tipo semestral, anual, né, uma visita só para dar uma olhada como que tá e se precisa retomar alguma coisa, sabe? Essa pergunta que eu ia te fazer agora, porque a gente está falando no modelo de contratação temporária ou quando necessário, né? O as a service é quando o empresário precisa. Pegando esse exemplo que você falou da pesquisa 15 dias, depois até variando de 1 mês a 3 meses, eles não precisam da Juliana ou do time da Juliana esses 3 meses lá, né, Juliana? O que você imagina que fala assim, vamos fazer uma simulação da contratação da Juliana, né, para um job desse tamanho? A gente não está falando de 3 meses direto ou a gente está falando de semana sim, semana não, quinzena sim, quinzena não? Como é que você imagina ou imaginaria o trabalho nesse modelo? Tá. Nesse primeiro momento, o diagnóstico e fazer a proposta de trabalho e o início dessa implementação, ela acontece em 1 mês, a gente está fazendo tudo isso. Implementou. Eu entrego, me afasto, deixo rodar. Né? A gente pode combinar que daqui a 15 dias, daqui a 1 mês, depende da estrutura e depende também da aceitação de quem está recebendo isso. Então, assim, se a gente percebe a maturidade, né, o envolvimento, a dedicação de quem está recebendo, você sabe que a pessoa vai ter né, um empenho ali que vai querer fazer. Talvez alguns vão precisar um monitoramento mais próximo, né? Claro. Mas o ideal, eu entrego, roda você sozinho. Né? Daqui a 1 mês a gente vai conversar, né? Então pode ser à distância mesmo, vamos ver como que estão os resultados, traz uma parcial para a gente avaliar juntos, né? E se necessário, a gente vai de novo mais um tempo, senão eu vou chegar mais perto para ter uma proximidade. Então, com o andar da carruagem, a gente vai dosando, né? Legal. Mas o interessante, sim, eu entrego o pacote, né? O cliente vai realizar e eu vou monitorar à distância. Isso que está a beleza aí da contratação por job, vamos dizer assim, temporária. Porque, conforme você falou, você vai tirando a febre, da dor da empresa, se a coisa está andando muito bem, você precisa menos intervenção. Né? Sem dúvida. Agora, se não está andando, seja por questão dos gestores ou por questão dos colaboradores, você entra e age com mais intensidade. Né? Então, acho que está aí essa flexibilidade do modelo temporário que permite você trabalhar quando você precisa mais, entregar mais, ou se a empresa consegue absorver isso de uma maneira mais rápida. Sim, sem dúvida. Eficaz, você só direciona e não precisa ter uma intervenção tão grande, né? Isso mesmo, essa é a dosagem. Legal, legal. Esse que é o benefício desse modelo de contratação. Quer dizer, você tem uma executiva como a Juliana trabalhando para você efetivamente quando você precisa. Né? Isso. Ou seja... É bom para os dois lados, né? Eu fico disponível para pegar outros trabalhos e encaixar na minha agenda, né? E na contrapartida, né, o empresário, quando ele me contratar, ele vai contratar pela hora efetivamente trabalhada, né? Exatamente, exatamente. Aí você se dedica a outros clientes, a outras coisas, ou talvez até você ter a sua qualidade de vida, fazer a sua agenda, fazer o seu horário. Mas esse é um tema de uma outra live que a gente pode falar sobre CLT versus
versus trabalho temporário, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui também que fala de quero me dedicar, como é que é? Mas, talvez, gente... Quem se identificar pode se dedicar mais ou menos. Sim, ele está reforçando o que a gente estava falando aqui. Desculpa, eu estou sem meu óculos, eu sou um pouco míope, eu não consigo ler. Eu também sou míope. Mas legal, Juliana. Assim, eu acho que é bem interessante isso que a gente fala. Eu vou reforçar de novo, né? A MEG é a plataforma que une executivas como a Juliana para oferecer os trabalhos temporários ou por job ou as a service. Eu ia perguntar se você tinha recebido, mas obrigada. A Juliana está mostrando uma canequinha, que é o nosso agradecimento em tê-la aqui hoje pelo seu tempo, né? Essa caneca da MEG. Eu ainda não ganhei a minha, mas... Eu vi que você estava no copo aí, eu falei, ué? A gente está dando preferência para os nossos convidados, para os nossos executivos e para nossas executivas como você, né? Então, assim, a gente já está aí batendo quase 40 minutos dessa live. Eu queria te agradecer muito pelo papo. Foi bem bacana, bem interessante. Queria falar para a nossa audiência também, antes do seu encerramento, Juliana, que a Juliana está disponível na plataforma da MEG, www.mymeg.net. Né? Você pode consultar a Juliana, você pode entrar em contato com ela, fazer uma reunião gratuita para explorar mais as capacidades, as técnicas da Juliana. Ela está lá para te atender. E se você precisar entender mais o que é desenvolvimento humano e criar uma agenda positiva, não só para a sua equipe de gestão, mas para a tua empresa, a Juliana está lá à disposição para fazer esse trabalho para vocês. Juliana, eu queria abrir para você, falar assim, suas considerações finais, seus comentários finais, por favor. Tá. Bom, Paulo, obrigada pelo convite. Muito bom a gente estar aqui conversando, mesmo que tenha sido tão rápido, passou tão rápido, né? Mas é um assunto, é um assunto tão bom, né? E eu adoro, pelo menos, né? E tem tanta coisa para falar sobre isso. E espero que as pessoas que assistiram a gente ou que venham assistir aí nos próximos dias, que se interessem pelo assunto. É um assunto muito importante, que vem crescendo muito no mundo, né, no Brasil também, felizmente. A gente está falando aí de qualidade de vida, de sustentabilidade de empresas, de resultados com pessoas felizes. É uma relação realmente ganha-ganha, né? Onde empresa vai ser próspera e funcionários vão trabalhar com prazer, com autorrealização, né? E é isso, que as pessoas tenham gostado do assunto, que tenham ficado aí com gostinho de quero mais, né? E que venham procurar a gente aí na MEG para a gente bater um papo. Isso, é só entrar na nossa home, no site, digita lá Juliana Lobo, você já vai cair no perfil da Juliana, já entra em contato com ela, e todos os outros executivos de várias áreas de marketing, de finanças, de recursos humanos, de logística, comercial, vendas também. Então, assim, hoje a gente já está com mais de 100 executivos ou executivas cadastradas. E muito obrigado por quem está assistindo a gente hoje. Juliana, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. É um prazer tê-la aqui. Igualmente. Espero que você tenha gostado do nossa caneca. Use bastante. Gostei, obrigada. E entramos em contato. A gente vai se falando. Tá ótimo, então. Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até mais. Até.